Amém? A palavra do Senhor diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Nessa noite o Senhor ele nos chama para viver um verdadeiro evangelho. O mundo vem nos oferecendo muitas coisas. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos aceitando o que o mundo está nos oferecendo? Será que nós estamos nos rendendo às vontades de Satanás? Eu espero que não. Deus nos chamou para viver um verdadeiro evangelho. E nessa noite, que nós venhamos escolher a porta estreita. Que a porta estreita é a porta que nos leva para o caminho, que nos leva à salvação. E todos nós seremos salvos aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos estar abaixando nossas cabeças, estar orando em nome de Jesus, para Deus abençoar esse culto dessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, Senhor. Pai querido, perdoa todos os nossos pecados, Senhor Deus, as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos purificar, Senhor Deus, nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha derramar toda a sorte de bênção, Senhor Deus, sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu maná, Senhor Deus, Teu refrigério, Senhor Deus, já esteja nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, já toma lugar, Senhor Deus. Que todo lugar aqui, Senhor, é só a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Paz sua igreja, amém? Tudo bem com vocês? Já cumprimentou o seu irmão que está do seu lado? Diga para ele: paz seu irmão. Como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Como é bom louvar a Deus em união. Muitas vezes nós não damos valor a isso. Muitas vezes nós não damos valor a esse templo, de sermos livres para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas hoje você é livre para louvar, amém? Por isso louve a Ele. Entra na minha casa, adore. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim mais uma vez. Entra na minha casa. Senhor, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno, sou pequeno demais. Me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas.
começo. Como Zaqueu. Declare só Ele. Suba o mais alto que você puder. Só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Declare, entra na minha. Declare só Ele. Declare o mais alto que você puder. Mexe com minha estrutura e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Mais uma vez, declare, entra na minha casa, entra na... Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entre na sintonia com o Senhor essa noite. Erga suas mãos aos céus e comece a louvar, receber. Senhor, estamos, Deus, aqui essa noite, Pai, para mais uma vez poder engrandecer o Seu nome. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, nós queremos render júbilos a Ti, Deus. Nós queremos Te render graças, Pai, pois somente Tu és digno, Senhor, de receber todo louvor e toda oração. Por isso, irmão, erga suas mãos, entregue seu coração a Jesus, rasgue o seu coração essa noite. Esqueça quem está aqui em cima, esqueça o mundo do seu lado e foque somente no único que é digno de receber todo louvor e toda glória, pois somente Ele é digno. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas em novamente
eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver onde estiver. Amar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se passar, e se eu passar, declare a Ele, declare só a Ele. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez, quem já pisou entre no santo dos santos, não sabe viver. Declare isso mais uma vez. Quem já pisou? Quem já pisou? Você vai declarar: e se eu passar, e se eu passar pelo fogo,
não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Mais uma vez, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez para terminar. Quem já pisou no santo, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. De nos receber todo louvor e toda glória seja dada ao Rei dos Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Declare só Ele. Quando o vento sopra contra mim, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Mais uma vez. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abriu mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado, você foi escolhido. Eu não vou calar. A estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Sinto aqui, a vida é mesmo assim. São tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Pois o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, declara Ele. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Quando o vento sopra contra mim,
os problemas tentam me abater. Eu me lembro um grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abriu mão de mim, não. Declare, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Receba o chamado de Deus. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abriu mão de mim, não. Você vai declarar mais uma vez quando o vento, mas quando o vento sopra contra mim. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro um grande eu sou me enviou. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro um grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abriu mão de mim, não. Mais uma vez a Ele, eu tenho. Eu sei que Deus não abriu mão de mim, não. Vire pro irmão que está do seu lado. Eu sei que Deus não abriu mão de ti, não. Fale de ti, de ti. Eu sei que Deus não abriu mão de ti, não. Declare a Ele. Eu sei que Deus não abriu mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais, não se cale, não se cale. O evangelho anuncia. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abriu mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém? Vire para o irmão que está só e diz assim: não perca o chamado de Deus na sua vida. Amém? Os irmãos podem sentar no nome de Jesus.
escolinha, vai para a escolinha. Beliscando a criança. Então nós temos a nossa escola de discípulo às 9 horas da manhã. Venha você que queira se batizar, venha também, irmãos, em nome de Jesus. E você que é de outro ministério ou está sem igreja, tá? Queira participar do quadro dessa igreja, venha conversar conosco, dê o teu nome aqui, para que a gente possa ligar para o teu pastor e saber quem era você, tá? Para estar aqui, uma regra ministerial isso aí, tá, irmãos? E a gente está junto aí para poder abençoá-los em nome de Jesus. Também não esqueça que tem o Congresso das Mulheres, a minha esposa doida para dar os avisos, né? Para se exibir. E parece que só tem 200 mulheres inscritas, irmãos. Tem 1.300 mulheres, irmãos. Eu não fiz oração contrária não, tá? Mas é benção. Tem 1.300 mulheres. Foi fechado, irmãos, não pode entrar mais ninguém, né? Mas isso é bom. Nós estamos dentro das igrejas, irmão, porque as mulheres oraram. Bem, mulher é de Deus, mulher é abençoada. Nós brincamos assim, mas é um trabalho que vem crescendo muito no ministério e nós temos certeza que os homens, nós chegaremos nesse estágio em nome de Jesus. Amém? Vou chamar aqui meu amigo, meu professor, pastor aí, Ari, né? Não sei quantos conhecem o pastor Ari. Pastor Ari assim, me ensinou muito. Ele diz que é do século XX, o pessoal já está no século XXI. Ari é um amigo nosso, irmão nosso, né? Já congregou na Pneu conosco. Hoje ele está na Vida Nova, está pastoreando a igreja Vida Nova. E é um amigo assim, irmãos, eu sou suspeito de falar dele. É muito bacana, a gente tem liberdade. A gente se vê bem pouco, mas nós temos uma amizade muito grande assim. E é um homem de Deus, eu tenho certeza que Deus vai estar usando ele nessa noite de uma forma especial. Amém? Olha para o teu irmão, você que está com a cara hoje meio emburrada, fala assim, meu irmão, dá um sorriso para mim, cara. Meu irmão, tem pessoa que já é feio, ainda fica com a cara feia. Já é feio. Ainda sorria pro teu irmão. Mostra os dentes, vai. Se você não tem dente, dá um. Não, é verdade? Colina. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Abençoar o homem de Deus aqui. Irmão, pastor, eu não tenho dente, não tem problema. Você vai ser legal, meu irmão. Chega na igreja todo rabugento, tudo com a cara feia. Sorria, olha para o teu irmão e fala, sorria para mim, meu irmão. Sorria para mim. Não é verdade, irmão? Amém. Direciona as mãos aqui para o nome de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, eu entrego a vida do pastor Ari em tuas mãos, os seus filhos, esposa, o seu ministério. Que a partir de agora, Senhor Deus, não venha mais ele falar, mas o teu santo, poderoso Espírito, venha usá-lo, Pai, de uma forma especial. Nós sabemos, Pai, que ele é homem de Deus, homem temente a tua palavra. Senhor Deus, usa, Pai, de uma forma especial nessa noite. Há quantos anos, Pai, eu venho pedindo para que ele venha aqui na tua casa ministrar uma palavra e por falta de agenda, Pai, nunca houve esse momento. E ontem, de imediato, quando eu conversei com o teu servo, ele falou, Mesquita, eu estou lá, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então pedimos a ti, Senhor Deus, que a glória, o teu poder e a manifestação esteja sobre a vida do pastor Ari nesse exato momento, Pai. E que teu reino, Pai, esteja e permaneça sobre a vida dele. É o que pedimos no teu santo nome. Amém e graças a ti. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Graça e paz, queridos. Sente-se, por favor. Deixe eu me apresentar para vocês. O pastor Mesquita fez uma apresentação no que diz respeito à nossa vida ministerial. Já nos conhecemos da PNL, já estive na PNL 2 vezes. E Deus me levou para o Ministério Vida Nova. E eu comecei um trabalho no Morrinhos 2. Ali eu comecei sozinho. Minha esposa ela é funcionária pública
E estou no Morrinhos há 11 anos. E daquela igreja já saíram pastores, pastoras, missionários, outras igrejas já saíram dali. Mas abaixo de Deus, eu devo isso à minha esposa. Estamos casados há 25 anos. Eu tenho uma filha autista, a Vitória, tem 20 anos. Tenho um filho também de 18 anos, o Vitor. E a minha esposa está dando aula. Meu filho está em casa estudando para a prova. E a minha sogra ficou com a minha filha. Mas abaixo de Deus eu devo tudo isso à minha esposa. Eu não estaria na posição que me encontro hoje se a minha esposa não estivesse do meu lado. Amém, queridos? Eu preciso publicamente reconhecer isso. Queridos, o título hoje é Batalha Espiritual, o Deus da Guerra. Amém, queridos? Então, abra no livro de Êxodo, por favor, capítulo 17. Versículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 também e 15. Vamos ler isso aqui. Então, qual é o título, queridos? O Deus da Guerra. Amém, queridos? O Deus da Guerra. Então, podemos ler? Podemos? Então, vamos ler. Versículo 8. Então, veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Ameleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. E o versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Permita-me fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, abre os olhos dos nossos entendimentos. Espírito Santo de Deus, venha traduzir esta leitura de uma maneira que todos nós possamos compreender, de uma forma que não haja dúvida. Tu és o nosso professor por excelência. Por favor, Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações,
Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos ouvidos espirituais para melhor ouvir, para melhor enxergar, para melhor receber o Espírito Santo de Deus. Nós lançamos as nossas preocupações no Senhor, porque o Senhor cuida de todas elas. E que as nossas mentes não se dispersem. Que a nossa mente esteja centrada, porque o Senhor já está falando. E humildemente me coloco como instrumento do Senhor, para que a tua igreja glorifique. Porque se o teu nome, Pai, não for glorificado nessa noite, em vão terá sido o nosso tempo aqui. Então, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Espírito Santo já está trabalhando nos corações. E aquilo, meu Deus, que eu não conseguir transmitir, que o Espírito Santo de Deus, por favor, transmita, comunique, para que todos sejam abençoados. Em nome de Jesus, receba o nosso aplauso. É para Ele. Bem forte, porque é para Ele. Glória a Deus. Batalha espiritual. O Deus da guerra. Novembro de 1944, Segunda Guerra Mundial. O Japão estava envolvido nesse contexto de guerra. O Japão, ele selecionou os melhores pilotos. E esses pilotos voaram pelo Atlântico, pelo Pacífico, por onde a estratégia determinava. E esses pilotos japoneses, eles tinham uma estratégia que nós conhecemos hoje como kamikazes. Eles conseguiram, nessas estratégias, arremessar aquele avião tripulado sobre navios, sobre bases americanas. Eles conseguiram destruir 4.900 vidas de soldados. Eles conseguiram destruir as suas próprias vidas, esses pilotos, somando mais ou menos 2.600 pessoas, soldados japoneses. Mais ou menos 4.000 aliados. Então os aliados dos Estados Unidos, somando tudo, 4.600 mortos, mas 4.000 aliados mutilados, feridos. E esses soldados japoneses, escolhidos a dedos, os melhores soldados, os valentes, deram a sua própria vida, né, para que o seu povo fosse resgatado. Vocês estão compreendendo? Agora, presta atenção. Kamikazes. Kami, em japonês, significa Deus. Kazes, vento. O Deus do vento. Eles entendiam, dentro desse contexto, que o Deus do vento, né, iria trazer uma grande salvação para o seu próprio povo. Eles entendiam assim. História passada pelos seus ancestrais. Esse Deus do vento conseguiu salvar o seu próprio povo
os ancestrais passando isso como cultura, levantou-se um tufão, e esse Deus do vento conseguiu salvar o seu próprio povo. Então isso faz parte da cultura dos japoneses. Então, kamikaze significa Deus do vento. Então, quando a gente fala em batalha espiritual, quando a gente nos posicionamos para a batalha espiritual, e a gente então clama o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus da guerra, porque quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vê, o Deus das batalhas. Você percebe que Israel venceu todas as batalhas, tendo como referência o Deus de Israel. Mas, para vencer batalhas, é preciso também encontrar homens e mulheres que tenham essa mesma visão que esses kamikazes, pilotos japoneses, tiveram de dar a sua própria vida para Deus e para o reino, se necessário for. Compreende-me? Compreende-me? Esses versículos, ele fala de uma batalha espiritual. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então Ameleque, ele era um estrategista. Para vocês que estão anotando, você pode pegar esse contexto para você depois ler em casa. Deuteronômio 25, capítulo 25, versículos 17, 18 e 19. Isso é o contexto. A estratégia que Ameleque usou para atacar os israelitas. Então, os amalequitas atacaram Israel de surpresa pela retaguarda. A estratégia. No ponto mais fraco do acampamento. Olha a estratégia do inimigo. Vocês compreendem? Pois investiram contra os hebreus cansados e fracos e que haviam ficado para trás na marcha. Olha a estratégia. Aqueles que estavam cansados, aqueles que sentiam fadigados pela caminhada, foram ficando um pouco para trás, foram estabelecendo acampamentos. Então os amalequitas estabeleceram uma estratégia: vamos atacar por detrás. E assim, quando o pilotão da frente foi notificado do que estava acontecendo lá atrás, os amalequitas já tinham conseguido alcançar o alvo. Batalha espiritual. Ameleque, ele atacou depois que Israel havia experimentado uma grande bênção na provisão de água que jorrou na pedra. Contexto. Se você lendo o contexto, você vai poder ver tudo isso aqui. Então, Satanás e o seu exército demoníaco, essas passagens vocês podem pegar em Efésios 6, que é bem conhecido de todos nós, e não precisamos nem ler. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra potestades, principados, contra hostes. Ele coloca que a batalha, ela deve ser vencida primeiro no mundo espiritual. Amém, queridos? Se a gente não vencer essa batalha no mundo espiritual, ela não se materializa. Então, muitas vezes, a gente se equivoca dentro desse contexto, Essa força demoníaca que
quer jogar uma denominação contra outra denominação, que quer jogar um irmão contra outro irmão, e nós nos esquecemos desse princípio. Não é contra o meu irmão que eu devo estabelecer uma batalha. Não é contra a minha esposa, não é pegar um cabo de vassoura, né, e falar para ela, venha quente que eu estou com cabo de vassoura. Não, fervendo. É mais ou menos assim, não é? Não é isso. Então, quando a gente pensa em batalha espiritual, esse texto ele começa a nos abrir os olhos, que é de fundamental importância que a gente marche junto, caminhemos juntos. Não devemos ficar um pouco para trás, porque a estratégia aqui foi atacar aqueles que estavam cansados, fadigados, e que foram retardando. O povo foi andando, eles foram ficando um pouco para trás e falou, Deus está conosco, né? Esses versículos que as pessoas usam, né? 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita, mas aqui tinha uma referência, o Deus eterno estava conduzindo o seu povo. Mas o fato deles terem retardado um pouco, os amalequitas veio e atacou. Isso passa alguma mensagem para vocês? Sim ou não? Não dá para brincar. Não dá para brincar. Sabe? Às vezes, abre aqui parênteses, às vezes a gente conversa com as pessoas e a gente fica impactado porque a gente já consegue ver o resultado quando a gente começa a contextualizar e a gente percebe, né, que essa pessoa, né, está andando muito devagar e fala, não, Deus está comigo. E depois essas pessoas, dependendo do contexto, começam a ser presas fáceis. E quando mais adiante a gente é informado de que essa pessoa foi destruída pelas forças demoníacas, pelo exército das hostes espirituais que exerce poder de polícia. As hostes espirituais, elas exercem o poder de polícia. O principado é uma região. Vocês lembram de Daniel? Lembram? O principado é uma região. A potestade quer dizer governo. Potestade quer dizer liderança, governabilidade, que está estabelecido nessa região. Mas tem as hostes. As hostes exercem o poder de polícia. Então essa potestade que domina uma região, ele tem um mapeamento. Ele sabe a maneira estratégica de atingir a minha família, de atingir a sua família, de atingir a igreja. Vocês estão compreendendo? Então, vamos ser maduros. Não adianta a gente ficar recitando 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, se a gente não colocar como contexto aquela orientação, vigiai e orai. São as duas coisas. Se eu estiver vigiando e se eu estiver orando, eu vou estar sensível ao Espírito Santo de Deus, no sentido de me informar que eu não devo deixar, né, espiritualmente a igreja andar,
né? E eu ficar me justificando por causa das minhas fadigas. Não, filho, anda, vai no mesmo passo da igreja, porque o inimigo, né, ele ataca pela frente, ele ataca por trás, ele ataca pela direita, ele ataca pela esquerda. Por isso, não vamos entrar nisso, porque senão vai ficar muito maçante, mas você pode pegar uma concordância, um dicionário bíblico, e você pode ver a proteção de Deus. Você vai ver que Deus, ele nos guarda por cima, Deus nos guarda por baixo, Deus nos guarda pela frente, Deus nos guarda por trás, Deus nos guarda pela direita, Deus nos guarda pela esquerda, Ele nos cerca. Pode aplaudir, Ele merece. Ele é o nosso castelo forte. Mas para a gente assim, ser abençoado com essa proteção, o que eu devo fazer? Seguir o exemplo desses israelitas que foram ficando cansados, fracos, que ficaram para trás na marcha, estabelecer a minha cabana. É isso que eu devo fazer, queridos? Não. Vocês concordam que todos ali estavam cansados? Vocês concordam? Sabe? Batalha espiritual. Então não adianta a gente chamar o Deus da guerra se a gente não entender essas verdades, né? Satanás e o seu exército demoníaco. Sabe qual é o nosso ponto mais fraco e o momento em que não estamos preparados para um ataque? É por isso que Jesus bem disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está o exemplo. Sabe? Eles estavam na fé. Eles acreditavam que entrariam na terra prometida. Mas o corpo físico, não estava potencializado tanto quanto o espírito. E isso levou àquele contexto de desmotivação. Então agora eu entendo. Quando Jesus nos desafia a orar e a vigiar, é porque, em outras palavras, ele está falando que há um contraste entre o espírito que está forte e a carne, o físico, que está fragilizado pela fadiga da vida. Então, orar e vigiar é o quê? É o equilíbrio. Temos o hábito de fazer visitas. Não, vamos fazer uma visita porque Deus está conosco. Sim, está e sempre estará. Amém? Mas também, né, eu preciso entender, né, que eu estou entrando no território do inimigo. O que acontece quando alguém entra no território do inimigo? Ele não está armado? Amém, queridos? Muitas igrejas se desfacilaram-se porque não tinham uma visão real de batalha espiritual. Então, versículo 9: pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque amanhã. Escolhe-nos homens. O que significa escolher? Não é selecionar, pessoal? Hein? Vamos voltar à introdução. Kamikazes. Kamikazes. Na liturgia, né, asiática, Deus do vento. Selecionaram quase 2.600 pilotos. Perguntaram: quem é dentre esse batalhão que tem coragem de voar pelo Atlântico e arremessar o avião sobre o alvo, que é o navio, uma base? O que vocês acham que aconteceu? Todos não eram soldados? Por que só 2.600? E os outros? Por
Porque não adianta, dentro da liturgia asiática, né, atribuir a vitória só o Deus do vento, mas batalha espiritual se vence também com pessoas. Pessoas. Sabe? Então ele usa a palavra selecione. Aqueles que vai para a batalha e que estão dispostos a dar a própria vida para que a sua esposa, para que seus filhos tenham um futuro magnífico. E esses homens começaram a levantar as mãos. E Josué falou: então, Moisés, eu já tenho os homens. Irmãos, Deus estava com eles, mas tinha baixas. Homens que estavam prontos para sacrificar suas vidas, para que o seu povo tivesse um futuro maravilhoso, uma terra que manava leite e mel. É preciso que a gente entenda esse contexto de que devemos sim nos sacrificar por Deus, para Ele. E vou além. Posso? Vocês me permitem? Qual é o conceito de vida cristã para vocês? É vir à igreja às terças, no nosso caso. É vir à igreja às quintas. O nosso ministério é assim, terças, quintas e domingos. Aqui células, quinta-feira, culto. É só isso? É só isso? Quando Jesus me disse que o nosso descanso não é aqui, nós não fazemos mais parte desse mundo espiritual, amém? Físico não, físico Deus tem nos abençoado, físico temos comido o melhor da terra, não é verdade? Está falando do contexto espiritual, entende? Então você tem que pensar: eu tenho que ter vida com Deus. Eu preciso ter vida com Deus. Por quê? Porque quem é casado precisa deixar um legado para seus netos, seus bisnetos. Quem vai casar, né, precisa também pensar que existe uma batalha. Sabe o que vai acontecer, queridos? Quando a gente entende esse contexto, de que Deus está liberando ordem, selecione os melhores para as batalhas. Ele está falando de uma liderança, sim, mas ele está falando para aqueles que ainda não fazem parte de uma liderança. Ele está falando: espelhe-se, porque uma liderança vai e a outra precisa assumir. Compreende-me? Você está pronto para isso? Porque se não estiver, pode cair no risco do enfado, do tédio, e dizer que a vida espiritual, de certa forma, não está te dando mais motivação. Você pode cair no risco de ficar um pouco para trás e ser atacado. O inimigo, ele não tem sentimento. Compreende? Ele não tem sentimento. Sabe qual é o prato preferido do inimigo? É um prato chamado ódio. É um prato chamado rancor. É um prato chamado destruição. Quando ele vê uma família destruída, um cristão destruído, ali está o prato dele. Então Josué, ele selecionou o melhor. Aí Moisés falou: marche. Marche. Por quê?
essa batalha, Josué, ela vai ser vencida no mundo espiritual. Eu vou subir o monte. Esse monte, você não precisa pegar necessariamente do ponto de vista literal. O Evangelho diz, quando você for orar, entra no teu quarto. O teu quarto é um monte. Amém? Se você não pode ir do ponto de vista literal, então entra no teu monte, que é o teu quarto, e ora a Deus. Pede a Deus estratégias. Pede a Deus que guie a sua vida, que direcione os teus passos. E Moisés falou, eu vou subir. Eu vou estar com as minhas mãos levantadas. E o Deus da guerra, o Deus de Israel, ele vai aniquilar os amalequitas. Você quer palavra mais poderosa do que essa? Meu irmão, Josué, ele sentiu-se como Davi. Sabe? Eu vou aniquilar esse gigante. Eu vou colocar esse gigante abaixo. Sabe? O exército de Israel estava com as pernas tremendo. Mas Davi falou, eu vou. Em nome do Deus de Israel. Josué pegou seus homens e marchou com muita convicção. Olhe, o cristão não pode pautar a sua vida do ponto de vista da caminhada nas suas dúvidas. O crente, ele tem que pautar a sua vida do ponto de vista da caminhada pelas suas convicções fundamentadas nas promessas de Deus. Se você for andar pela dúvida, você vai fazer parte daquela estatística dos 30 mil homens de Gideão, que Deus foi sondando o coração, foi avaliando e falou, olha, vai para tua casa, vai balançar na tua rede, vai fazer uma madeira para teu filho, volta para casa. E foi ali selecionando, até chegar a quantos? 300. Não foram os 300 que venceu a batalha. Quem foi que venceu a batalha? Foi Deus. Obediência, queridos. Eles ouviram a estratégia, que vocês já sabem. Tocar, né? Como chama esse do que você tem ali? Chofar, né? Tocar. Pega uma cabaça ali, fazer uns orifícios, colocar ali uma lâmpada ali, e gritar, né? Pelo Deus de Israel, por Gideão. Estratégia, irmãos. Batalha se vence com estratégia. É no monte. E Moisés, então, ele sobe. Moisés, ele fala que você vá, eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus está na minha mão. Queridos, a vara hoje é isso aqui, olha. Amém? A vara de Deus é isso aqui. Sabe? Os pastores na cultura judaica, eles usavam a vara para guiar, não é isso? Para guiar. Então a vara, ela não só é símbolo de autoridade, como ela é referência da palavra. É a palavra que nos guia. Isso aqui, ó. Sabe? E aqui nós já sabemos que chegou um momento que, quando Moisés estava com as suas mãos levantadas, Israel prevalecia, ou seja, Josué e os melhores que estavam com ele prevalecia. Mas quando Moisés, já pela sua idade, estava ali exaurido, cansado, vocês já perceberam luta de boxe, que chega uma hora que o narrador fala, a guarda dele está baixa. Está baixa porque ele quer estar com a guarda baixa? Porque está cansado, ele está exaurido, ele não tem força para a reposição, né, de uma guarda alta. Compreende-me? Amém? Era assim, irmãos, uma batalha espiritual.
por horas adentro. Chegou uma hora que Moisés não aguentava e, sem perceber, as suas mãos começaram a descer. E aqui está a prova que a batalha espiritual, ela é vencida primeiro no mundo espiritual. Então, quando as mãos baixavam, a intercessão, não era suficiente, os amalequitas se potencializavam e começava a ganhar os mesmos espaços que havia sido conquistado por Josué e uma elite. E ficou esse vai e vem, esse vai e esse vem. Mas Josué, ele não desistia, porque aqui entra uma palavra chamada caráter. Josué tinha convicção no seu interior, e ele passava essas convicções para os seus soldados, de que Moisés estava fazendo a parte dele. E Moisés respirava um pouco, se fortalecia, levantava as mãos, porque Moisés sabia que lá embaixo, literalmente, Josué também estava fazendo a parte dele. O que teria acontecido se um ou outro tivesse desistido? Como é que nós estaríamos lendo essa história aqui? Compreende, queridos? Qual é o tema? Qual é o título? Qual é o título? Batalha espiritual. O Deus da guerra. Mas o Deus da guerra precisa de valentes. Tem valentes aqui? Está fraco. Tem valentes aqui? Vamos aplaudi-lo. Glória a Deus. Então, a gente vai identificando no texto coisas interessantes. Josué com seu exército. Depois a gente vê outro nível de liderança. Moisés, Arão e Ur. Está no versículo 10. Outro tipo de liderança. Só que aqui acontece uma coisa interessante. Arão e Ur, eles começaram a olhar o quanto Moisés estava exausto. E eles começaram a pensar: o que é que a gente pode fazer pelo pastor Mesquita? Irmãos, pastor cansa. Pastor é um ser humano. Amém? Pastor não é um super-homem. Não é um super-homem. Às vezes, não é o caso aqui, pelas madrugadas, o telefone toca, aí a gente atende: pastor, você estava dormindo? Não, eu estava acordado, 4 horas da manhã. É como se o pastor fosse um anjo, literalmente. Vocês compreendem, queridos? Minha filha teve uma crise, já faz um mês e meio mais ou menos, que o neuro dela faleceu e ficamos sem neuro, e alguns remédios não puderam vir, e ela deixou de tomar esses remédios. Vou abrir aspas aqui para não misturar o assunto, amém? E ela ficou agressiva, sem sono, e minha esposa cansada, ela acorda às 5:30 da manhã para dar aula, e ela dá aula em 3 períodos, e tem a Associação dos Autistas, que está atendendo mais de 200 famílias, mais ou menos 100 numa lista de espera. Então nós nos vemos à noite, ou quando saímos às vezes para almoçar, que fazemos isso a cada 15 dias, pego ela e vamos almoçar, para a gente poder namorar, de verdade conversar, para ela poder chorar, colocar o rosto aqui e a gente orar em Deus, enfim. Durante a semana, eu consegui dormir no meu quarto, acho que 2, 3 vezes nesse inteirinho, porque eu falava: você entra pro quarto, fecha a porta, porque a menina ela entrava, puxava o lençol da minha esposa dormindo, a minha esposa tinha um susto.
Meu filho acorda 5h30 que fecha a porta e eu vou ficar na batalha espiritual. Eu vou subir um monte aqui. Vou subir um monte. Vá dormir. Deus abençoe. E ali eu ficava. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 13h30 da manhã, orando, a menina acordada elétrica. Imperativíssimo. 4h30 da manhã. Eu falava, Deus, quem é que pode levantar as minhas mãos como Arão e Hur? Porque eu estou levantando aqui para minha esposa, para meus filhos, mas quem? Orei a Deus, Deus trouxe um sono para minha filha, ela foi dormir. Foi dormir quase 4h30 da manhã, mas sabe quando a gente está elétrico, você não deita, mas o sono não vem? E aí, a minha esposa abonou, ela sabia que eu estava cansado. Ia dar 9 horas da manhã, o telefone tocou, uma ovelha. Estou contando o fato porque vocês não conhecem a minha ovelha. Amém? Então não vou citar o nome. Eu queria falar com o pastor porque eu estou para perder a guarda das minhas netas. E a minha esposa, não, tudo bem, só que ele está dormindo. Mas eu tenho que falar com ele agora porque eu tenho que ir para o fórum, sei lá para onde. E minha esposa foi e falou, Ari, falando de tal, um problema sério que está, enfim, e eu digo, não, tudo bem, eu atendo. Irmãos, você sabe como é a sua voz quando você acorda. É a mesma depois que você acordou? Né? Parece um brinquedo quebrado. Pois não, bom dia. Pastor, dormindo essa hora? Eu falei, obrigado, Jesus. Sabe? Eu falei, às vezes se faz necessário. Não quis justificar, porque Deus é quem me justifica. Deus é quem nos justifica. Se você estiver íntegro diante de Deus, não há necessidade de você se justificar para as pessoas. Porque é como se você estivesse admitindo, sabe, o seu erro. Não precisa, está? Se o teu coração não te condena, tendes paz com Deus. Sabe? Então, Arão e Hur oraram a Deus e foi o Espírito Santo de Deus que falou, filhos, pega uma cadeira e bota esse homem para sentar. A cadeira desse tempo qual era? A pedra, meus irmãos. Se você for para o norte da África, a África negra, você pensa que tem cadeiras assim? A cadeira é o chão, a cadeira é um tronco, é uma pedra. Pega uma cadeira, uma pedra, coloca ele, manda ele sentar. E cada um vai segurar, um na mão direita, outro na mão esquerda, e essa mão não vai descer mais. Há momentos que nós pastores, nós líderes, nós precisamos sim de pessoas que tenham essa sensibilidade, essa visão de segurar nas mãos do seu pastor, sabe, falar, pastor, estamos aqui, de verdade, sabe. Esses dias eu andei a igreja esvaziando-se. O pastor presidente comprou o terreno, a nossa situação é crítica. Inclusive eu estava aqui e a minha secretária ligou que o proprietário, não vou falar o nome dele, pediu a chave da parte de cima, uma classe muito pequena para as crianças. Tem muitas infiltrações, estamos usando só uma parte da igreja, não dá mais para usar mais nada. Infiltrações, pingueiras. Eu dei a chave lá de cima, ele pegou a chave, levou e falou que não ia devolver. Está dentro do contrato. Tínhamos uma chave, reserva, e o meu setorial queria acionar o jurídico, né? O Ministério Vida Nova ele tem um departamento jurídico por excelência. Eu falei, não precisa, estamos para sair, não vamos brigar. E aí, irmãos, as vigas cederam, a laje cedeu, tudo cedeu. E muito. Eu falei, Jesus, e agora o que é que eu vou fazer? Olha a batalha. Cansado, exaurido. Eu falei, Jesus, o que é que eu vou dizer para o povo? Quem vai ficar comigo? Quem vai ajudar
a levantar as minhas mãos. Quem vai dizimar? Quem vai ofertar? Como é que eu vou pagar os cheques que estão de 15 em 15 dias? Senhor, para completar, o Centro Familiar Vida Nova em Santos pegou fogo, deixaram um ar-condicionado por 2 dias ligado e pegou fogo da parte de cima, tudo destruiu tudo. E o pastor falou: olha, não tem dinheiro. Vocês estão entendendo, queridos? E os membros, sabem? Temos 100 membros aos domingos, né? Toda semana, a média 50, 60. Vocês estão entendendo o contexto de Arão e Ur? Essas pessoas que Deus coloca um espírito de excelência. Fala, pastor, estamos aqui. É uma batalha espiritual, queridos. Temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus da guerra, sim, mas batalha espiritual se vence com gente. Se vence com a igreja. É com a igreja. Porque Deus não vai fazer aquilo que nos compete. Sabe? Quando esgotar todas as possibilidades, aí Deus entra. E foi esvaziando, esvaziando. E não vamos para lá. Eu digo também, não vou levar vocês para lá. Graças a Deus, que em janeiro Deus levantou a vida da pastora Raquel, que está com a gente há 10 anos, é viúva, tem um projeto missionário para o Nordeste. Em janeiro, falou, eu vou construir uma igreja em cima da casa dela. Que os terrenos é tudo 8x16 ali, não é isso? Morrinhos. E começou a construir com os dízimos, as ofertas. Eu fui a pastora Raquel, coloquei a situação. E ela falou, faltam coisas para terminar. Liguei para o pastor presidente, coloquei a situação. Ele falou, então, vá comprando dentro das possibilidades, porque aqui esgotou tudo. Chamou seguro, o seguro iria demorar. Falou, todas as igrejas Vida Nova estão asseguradas, Porto Seguro. Ou vocês descem em São Paulo sábado. Sábado agora faz um mês. Ou desce e fotografa tudo, para me poder... Aqui tem estudo de televisão, tem toda uma estrutura, está tudo aberto. O cara desceu de São Paulo, fotografou, ele juntou tudo que tinha e começou a reconstruir para depois receber. Digo então, Deus, vamos, queridos, vamos embora. Comprei o material, lancei os cheques e até o dia de hoje. Hoje eu tive que fazer um depósito. Deus mandou dinheiro. Dia 15 eu tenho que depositar mais 1.150. Deus já mandou dinheiro. Já tenho dinheiro. Sabe? Guerra se vence com pessoas, com vidas. Sabe? Compreende, queridos? Está cansativo, pessoal? Pode falar. Os irmãos estão compreendendo o contexto de batalha espiritual? Sabe? E aí, quando Arão e Ur segurou as mãos de Moisés não desceu mais. Não desceu mais. Sabe? Então, os principados e as potestades foram destruídos. Josué aniquilou os amalequitas. Uma vitória arrasadora. Sabe? E assim Josué desfez Amaleque, desfez o seu povo a fio de espada. Qual foi o mistério aqui, queridos? A oração. É você na sua casa com o joelho no chão, no seu quarto, sabe? Porque ainda que não tenha homens e mulheres literalmente para segurar suas mãos, Deus manda o Espírito Santo de Deus para segurar. Ele segura nas tuas mãos e levanta. Ele te fortalece, sabe? E quando você chegar àquele ponto de falar como Paulo, Senhor, eu estou fraco, Ele vai falar, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Sabe? A graça de Deus. Então o Senhor disse a Moisés, escreve isto para a memória no livro, que é esse que a gente está lendo aqui. Memória, memorial. Relata aos ouvidos de Josué. Fala para Josué uma coisa.
que Deus está falando, é Deus que está falando, totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. Sabe? A grande vitória sobre Ameleque envolveu 3 elementos. O poder de Deus. Não foi? O poder de Deus. No céu. A habilidade de Josué e do seu exército no campo de batalha. Então não basta só ter o poder de Deus, mas tem que ter homens e mulheres habilidosos. Ele escolheu os melhores. A ordem de Moisés foi: selecione, escolha os melhores. Somos os melhores? Sim ou não? Estão prontos? Aí, pastor Mesquita, estão prontos? Se ele falar, vamos comprar esse terreno, pastor, mas temos caixa? Como está a nossa contabilidade, pastor? Vou contar um segredo para vocês. Posso? Sabe onde é a PNL lá em Vicente Carvalho? Sabe? Posso contar? Não é para minha grandeza não. Amém, queridos? Senão não valeria a pena estar aqui. Para vocês entenderem essa coisa de tomar posse, sabe? Ser valente, habilidoso. A primeira a renascer em Cristo, eu fundei. Começou na minha casa. Cresceu, fomos para o anfiteatro do Napoleão, onde a minha esposa dá aula. Compramos onde hoje é a PNL. Marcamos culto da inauguração, veio a ordem de São Paulo e desfez o negócio. Porque eles lá achavam que nós não tínhamos potencial. Com 150 pessoas para tomar posse de tudo aquilo que está lá. Obedientemente, obedecemos. Fomos aqui para o Guarujá. E a PNL, face a face com Deus. Só tem valentes e guerreiros. Foi lá, os líderes chegaram para Jesus e vamos comprar. Vamos primeiro alugar. Temos condições? Temos. Alugou e tomou posse daquilo que nós iríamos tomar posse em 94. Vejam vocês. Está lá. Entende? Valentes e habilidosos. Então, não basta só ter o poder de Deus, mas a habilidade dos Josués, de homens que formam um exército no campo de batalha. E o outro elemento aqui, a intercessão de Moisés, Arão e Ur. Olha só, queridos. Sabe, Moisés, Arão e Ur orando no sacerdócio. Josué com seu exército, auditório. Amém? Auditório, os valentes, né? E o poder de Deus. Batalha espiritual tem esse tripé. Tem esse tripé. Sabe, se a gente for minimizar Israel para a nossa família, não é a mesma coisa? O esposo, a esposa, os filhos, não é a mesma coisa? Se a gente for minimizar, sim ou não? É a mesma coisa? Se a gente maximizar, você vê aqui um povo. Mas se você for minimizar, você pode trazer essa mesma estratégia para dentro da sua casa. Sabe? Deus podia ter enviado anjos? Podia ou não podia? Para aniquilar os inimigos? Podia. Você que está anotando, pode anotar aí. Isaías 37, 38. Deus poderia ter vestido isso com os anjos. Mas por vezes lhe convém usar instrumentos humanos para cumprir seus propósitos. Para quê? Né? Para que as pessoas vejam Deus se revelando nos seus atos. As pessoas precisam ver Deus se revelando através dos nossos atos, através das nossas ações. Deus pode, as pessoas podem ver Deus
através dos seus atos? Pode ver? Ou não pode ver? Josué e seu exército confiaram em Deus e lutaram. Moisés e os seus companheiros confiaram no Senhor e intercederam. Vocês confiam no seu líder e o líder confia em Deus, e todos vencem. Sabe? Josué não teria alcançado a vitória sem Moisés. Teria, pessoal? Teria? Não teria. Mas Moisés não poderia ter prevalecido sem o apoio de Arão e Hur. Teria prevalecido? Vocês conseguem ver aqui a conexão? Moisés é top, não é isso? Mas ele precisou da ajuda de Arão e Hur. Isso não é fantástico? Nem todo mundo pode ser o Moisés, concorda comigo? Sim ou não? Nem todo mundo pode ser um Josué, amém? Mas todos os cristãos podem ser como Arão e Hur. Tem Arão e Hur por aqui? Talvez você não chegue ao patamar de um pastor, de uma pastora. Talvez você não chegue ao patamar de um Josué. Mas você pode chegar ao patamar de um Arão e o de Hur. Não pode, queridos? Sim ou não? E ajudar a sustentar as mãos dos líderes enquanto obedecem a Deus. Sabe? Isso aqui envolve o caráter. Isso aqui envolve a integridade. Então Deus, Ele está procurando pessoas que participem das batalhas e da vitória, perseverando firmemente em oração. Sabe? Josué não teria alcançado vitória sem Moisés. Moisés não poderia ter prevalecido sem o apoio de Arão e Hur. Sabe? O fato é que, independente da posição que nos encontremos, o tempo é agora. O momento é agora de fazermos alguma coisa para o reino de Deus e para Deus. Porque para Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. E nós nos prostramos por Ele nos revelar tamanha sabedoria e estratégia para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque se Deus é por nós, quem será? Queridos, Deus os abençoe abundantemente em nome de Jesus. Que essa semana seja a melhor semana profética da tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abra dos seus celeiros e derrame bênçãos inefáveis para as suas vidas. Em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo. Para quem eu passo o microfone? Quantos foram abençoados? Diga amém. Vamos ficar de pé em nome.